Eu gostaria de saudar a todos que têm nos acompanhado até aqui, nessa conferência online do Seminário Martin Butzer. Nós estamos tratando aí o tema da esperança cristã e eu gostaria de meditar com vocês sobre a esperança da vinda triunfal de Cristo. A gente se preocupa com as questões que nós temos vivido aqui na Terra, em nossa história, mas a gente tem que sempre lembrar que nós esperamos mais, nós esperamos a volta triunfal de nosso único Salvador, Jesus, o Filho eterno de Deus. Eu queria ler com vocês alguns textos bíblicos que se encontram em Mateus, capítulo 24. Eu vou mudar um pouco a ordem do texto, ok? E nós não vamos expor o texto aqui. O que eu quero é usar o texto aí como um tipo de baliza para desenvolver esse tema da vinda triunfal de nosso Senhor e Salvador. Mateus 24, versos 36 a 39, depois 26 e 27, depois 30 e 31. O texto diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versos 26 e 27. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eu queria então desenvolver nesse encontro aqui, esse tema da esperança da segunda vinda de Cristo. E eu queria tratar desse assunto sob dois ângulos. O primeiro, destacando os sinais que antecederão a vinda de Cristo, e depois o fato de que essa vinda virá num tempo desconhecido. Então, comecemos aí com esse ponto importante. Ainda que a vinda de Cristo ocorra na história, ela será precedida por sinais. E isso é um ponto que Jesus destaca nesses trechos que nós lemos aqui em Mateus 24. Nós crentes não seremos enganados na iminente vinda de Cristo, ou diante da iminente vinda de Cristo. Ocorrerão sinais que antecederão essa vinda de Cristo. Mas um ponto, antes da gente elencar aqui 5 sinais que antecedem a vinda de Cristo, o ponto que a gente precisa destacar é que o que Jesus parece nos ensinar em Mateus 24 é que esses sinais ocorrerão simultaneamente, todos ao mesmo tempo. E a ideia aqui é que esses sinais que já estão presentes na história, eles ocorrerão de forma amplificada na iminente ou diante da iminente vinda de Cristo. Então, eu queria elencar 5 sinais aqui que nos são dados pela Sagrada Escritura, que mostram que a vinda de Cristo está próxima. Um primeiro sinal é que o Evangelho será proclamado a todas as nações antes da volta do Senhor, a fim de se fazerem discípulos entre elas. Esse é um ponto importante aqui a se destacar. A Escritura não ensina que todo homem e toda mulher vai ouvir sobre Jesus. O que a Bíblia ensina é que toda etnia, toda nação terá sido exposta ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqui fica um alerta. Quando nós olhamos a história da igreja, por exemplo, a gente fala muito hoje, houve muitos missiólogos, aí, os promotores de missões falando da janela 1040, por exemplo, a gente precisa lembrar que o que é a janela 1040 são territórios que já foram expostos à fé cristã, onde a fé cristã já chegou ali. Então, um dos sinais que antecede a vinda do nosso Salvador é que esse evangelho será proclamado a todas as nações e etnias. E num aspecto muito sério aqui, praticamente todas as etnias já têm ouvido a respeito de Jesus como o único Salvador. Praticamente de toda etnia, nós temos discípulos que servem a Cristo, que ouvem a Cristo e aprendem de Cristo. Então, um primeiro sinal que vai anteceder a vinda de Cristo é que o Evangelho será proclamado a todas as nações, de todas as nações haverá
ou será suscitado ou chamado discípulos para seguir a Cristo. Um segundo sinal é que haverá uma futura conversão de Israel, como a culminação da história da redenção. A gente pode aprender esse ponto aqui, por exemplo, de Romanos capítulo 11, na iminência da vinda de Cristo, antecedendo a vinda de Cristo, milhares e milhares de judeus receberão a Jesus como único Messias, abraçarão pela fé o único Messias. Esse é um ponto que tem sido bastante enfatizado dentro da tradição reformada. Por exemplo, o Diretório de Culto de Westminster, preparado pela Assembleia de Westminster no século XVII, nos ensina a orarmos pela conversão dos judeus ao Messias em todo culto, um senso aí de antecipação da vinda de Cristo no último dia. É um dos sinais, então, um segundo sinal que aponta para a iminente vinda de Cristo é uma futura conversão de Israel a Jesus como o Messias. Esse ponto, por exemplo, pode ser aprendido com William Zabrakel, Charles Spurgeon, J.C. Ryle, Horatius Bonar e, sobretudo, com Jonathan Edwards. Esses escritores, dentro da família reformada, meditaram e refletiram sobre esse ponto, aí, essa expectativa de um derramamento possante do Espírito Santo sobre os de Israel e uma conversão em massa a Jesus como o único Messias. Podemos aprender também de Corrie ten Boom e Dietrich Bonhoeffer a necessidade de nós apoiarmos Israel nessa expectativa de que em algum momento, no futuro próximo, haverá uma conversão em massa daqueles de Israel a Jesus, reconhecendo como rei messiânico, como aquele que foi prometido nas páginas do Antigo Testamento. Esse seria um segundo sinal que antecederá a vinda de Cristo. Um terceiro sinal é que nas vésperas da vinda de Cristo, dessa vinda triunfal de nosso Salvador, haverá a grande tribulação e a grande apostasia. Esses dois eventos ocorrerão de forma intensificada, porque na história nós já, como cristãos, já temos provado tribulação. Como Tertuliano disse no passado, o sangue dos cristãos é a semente da igreja, o sangue dos mártires, melhor dizendo, é a semente da igreja. Então, no passado e até mesmo no presente, os cristãos têm sido perseguidos e colocados debaixo do tacão impiedoso do Estado, do Estado idólatra, né, que se levanta contra Deus. Mas o fato é que às vésperas da vinda de Cristo, haverá uma grande tribulação, uma grande perseguição intensificada contra a igreja, assim também como a grande apostasia, os crentes nominais, os cristãos nominais, abandonando a fé por causa do medo da tribulação. Haverá também, nesse terceiro ponto, uma aberta rebelião contra a fé cristã. Isso vai acontecer até mesmo entre membros da igreja visível, pessoas repudiando o cristianismo, repudiando a fé dada por revelação na Sagrada Escritura. Esse é um terceiro sinal da iminente vinda de Cristo. Um quarto sinal é que haverá a revelação do anticristo. A ideia aqui, pensando no que Paulo e no que João falam do anticristo, é que às vésperas da vinda de Cristo haverá um espírito anticristão predominando ao mesmo tempo que há a grande tribulação e a grande apostasia, uma grande rebelião contra a fé cristã, mas também vai se levantar o homem da iniquidade, vai se levantar um tipo de líder que vai se apresentar como um tipo pervertido de Cristo, tentando governar todo mundo, governar politicamente, militarmente, economicamente e exigindo adoração a si. Então, um outro sinal que Cristo está às portas, Cristo Rei está para vir, é que haverá a revelação do anticristo, um tipo sedutor que vai desencaminhar as pessoas do verdadeiro Messias, que está na iminência de voltar em poder e glória. E, por último, um outro sinal que antecederá a vinda de Cristo é que haverá um incremento de guerras, fomes, terremotos. E aqui um ponto, esses eventos que já estão presentes na história vão ser amplificados e serão acompanhados de fenômenos extraordinários e sobrenaturais que ocorrerão na criação. Então, a Escritura fala aí de fenômenos acontecendo nos céus, como nunca houve. E aí a gente pode
está se preparando, porque Cristo está às portas para voltar como grande rei, o único Senhor e Messias que vem para triunfar e agora impor o seu reino de forma definitiva e cabal. Então, nós estamos considerando aqui a nossa esperança da vinda triunfal de Cristo, e a gente precisa ter em mente que sinais antecederão a vinda de Cristo. Logo, nós precisamos ser prudentes, precisamos ser vigilantes, a gente não deve ser enganado por pessoas, como o texto que nós lemos diz, que começam a dizer que Cristo já veio, Cristo está presente entre nós. Não, haverá sinais que os crentes poderão notar que precedem de fato a vinda triunfal de nosso Salvador. Do outro lado, e aqui é o nosso segundo ponto, a esperança da vinda triunfal de Cristo nos é colocada de que ela acontecerá num tempo desconhecido. Isso é ensinado na Sagrada Escritura, nós lemos aí Mateus 24 sobre isso. O tempo exato da vinda de Cristo é desconhecido para nós. Aqui não cabe um exercício de adivinhação. E, aliás, um dos sinais das seitas é que elas ensinam quando Cristo voltará. E eles têm que ficar corrigindo todo o tempo, porque Cristo acaba, na sua soberania, atropelando a arrogância dos líderes das seitas que podem sugerir um dia ou um ano para quando Cristo voltar. A gente é ensinado que o próprio Jesus não tem diante de si, no seu estado encarnado, o tempo da sua vinda. Ele não vê no seu estado encarnado o tempo da sua vinda. Então aqui a gente deveria ter uma postura muito humilde. De um lado a gente tem que ser vigilante, tentando localizar esses sinais em nossa história, os sinais que nós tratamos agora, que vão acontecer muito provavelmente simultaneamente e de uma forma amplificada. Do outro lado, a gente tem que descansar na soberania de Cristo, descansar na vontade do Pai, porque o tempo da vinda de Cristo está oculto no próprio Deus. Então, nós precisamos de uma vigilância contínua. Isso é exigido dos cristãos. O sermão de Mateus 24 e Mateus 25, de Nosso Senhor Jesus, nos ensina isso. O crente, ele tem que discernir os sinais que marcam a iminente volta de Cristo. Ele sabe que a data da volta de Cristo está oculta no Pai e no Filho, mas do outro lado ele deve continuamente vigiar, ele deve perseverar, ele deve se manter no espírito são, aguardando com paciência a vinda de Cristo, porque ela está para acontecer. A Escritura nos dá a esperança e a segurança de que Cristo voltará, ainda que a gente não saiba exatamente quando isso vai ocorrer. A gente não tem como precisar uma data da vinda de Cristo. Mas essa vinda, ela vai acontecer. Nós somos instruídos pela Sagrada Escritura que Cristo, que nasceu da Virgem por obra do Espírito, padeceu nessa vida, foi um varão de dores nessa vida, que foi preso, julgado injustamente, crucificado como um ladrão, ele foi morto e sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos, ascendeu a Deus o Pai, está à destra desse Deus o Pai que é rei, e ele voltará num dia para julgar os vivos e os mortos. Essa é a confiança do cristão, ainda que o cristão não possa determinar com precisão a data da vinda de Cristo. Agora, quando nós pensamos nessa vinda de Cristo, a gente é instruído pela Escritura que essa segunda vinda de Cristo será única. Haverá uma única vinda de Cristo naquele grande e glorioso dia que nós ansiamos, quando as dores, os pecados, as lutas, as tensões, a ação demoníaca, diabólica que ocorre nessa história será totalmente vencida, será totalmente derrotada e Cristo instaurará o seu reino de paz. Então, um ponto importante aqui é que essa segunda vinda será um único evento, e um evento que todo olho verá. Isso é evidenciado pelo emprego no Novo Testamento de 4 palavras. A primeira palavra que é empregada no Novo Testamento é a palavra dia. O uso dessa palavra tem origem no Antigo Testamento, quando se falava do dia do Senhor.
o que se apontava para a futura revelação de Yahvé com poder nessa história, quando o reino de Israel seria renovado e Yahvé reinaria sobre toda a criação a partir de Jerusalém. No Novo Testamento, essa expressão dia, empregada no Antigo Testamento, agora é aplicada a Cristo, é aplicada à sua vinda. Cristo voltará num dia determinado, e todo olho verá, e ele virá para reinar sobre toda a criação, agora expurgada de todo pecado, de todo mal, de tudo que é diabólico, agora reinando num universo recriado e renovado de paz. Não apenas um estado de vida eterna, mas um lugar de vida eterna. Então a palavra dia, que no Antigo Testamento referia-se ao dia de Yahvé, o dia do Senhor, agora é aplicado no Novo Testamento para se referir àquele dia quando Cristo vier em glória como o grande juiz para encerrar essa história e renovar a criação. Uma outra palavra empregada no Novo Testamento, que aponta para o fato de que essa segunda vinda de Cristo será única, é a palavra desvendamento ou revelação. Daí o vocábulo grego apocalipsis. Né? A ideia é que nessa vinda de Cristo, a ação de Cristo na criação, que agora não era visível, vai ser totalmente revelada naquele dia. Como nós lemos aqui, todo olho verá essa vinda de Cristo gloriosa, o Cristo reinando, o Cristo Todo-Poderoso vindo para reinar. Essa vinda de Cristo será um desvendamento ou revelação. Se Cristo opera nesse tempo de forma oculta aos homens, naquele momento da sua vinda, todo olho verá a sua ação poderosa. Essa ação de Cristo na criação vai ser evidente agora a todo o olho, a todo o ser humano. Outra palavra que também é empregada na Sagrada Escritura para remeter a gente a essa noção da segunda vinda como evento único é a palavra aparecimento ou manifestação. O vocábulo grego aqui é epifânia. A ideia é que Deus vai vir com poder num tempo determinado, de forma visível, para salvar o seu povo. Nós ouvimos isso em Mateus 24, quando lemos há pouco. Todo o povo de Deus será juntado, todos os eleitos serão congregados, agora ao redor de Cristo, que vai aparecer, ou vai se manifestar de forma definitiva em glória, num tempo, num dia determinado. Então, nós estamos investigando aqui algumas palavras que aparecem no Novo Testamento, 4 palavrinhas: dia, desvendamento, aparecimento e agora presença, mais uma palavra, que apontam para o fato de que a segunda vinda de Cristo será um evento único que ocorrerá no futuro. E a última palavra, presença ou parousia, é algumas vezes empregada para descrever a chegada de um rei, a vinda de um governante. A palavra empregada no meio, no mundo greco-romano, quando, por exemplo, o imperador ele ia visitar uma cidade e quando a cidade ouvia que Cristo estava às portas, pronto para se aproximar daquela cidade, a cidade saía para receber o imperador e entrar na cidade junto com ele. Então, o evento único que a gente se refere aqui da vinda de Cristo, que ocorrerá num futuro próximo, isto é, Cristo voltando em glória, todo olho vendo essa vinda gloriosa de Cristo, ocorrerá como um tipo de parousia. E aqui a gente é remetido à noção de arrebatamento. Né? Cristo volta com aqueles que já descansam com ele agora com o corpo transformado, ressuscitado. Aqueles, então, que estão vivos serão arrebatados, subirão às alturas para encontrar Cristo, terão seus corpos transformados, agora terão corpos glorificados e ressurretos, e juntos, Cristo e todos os seus eleitos voltarão à terra para começar agora o juízo vindouro. Então essas 4 palavrinhas, dia, desvendamento ou revelação, aparecimento ou manifestação e presença, são empregados no Novo Testamento para falar dessa vinda única de Cristo. Esse momento maravilhoso em que nosso Salvador glorioso vai aparecer ao fim da história, e como a gente leu em Mateus 24, todo olho o verá. Né?
Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém vai ser enganado nesse evento único, maravilhoso, que é a volta de Cristo num dia determinado, quando a sua presença vai ser revelada a toda a criação, o seu senhorio será revelado a toda a criação, quando esse poder que Cristo tem, que lhe é peculiar, vai ser manifesto para todos, e quando a igreja, os eleitos, serão arrebatados às alturas para encontrar esse que vem agora em glória e triunfo. E essa segunda vinda de Cristo será um evento único, mas também será um evento pessoal. O mesmo Jesus Cristo que deixou seus discípulos em sua ascensão será aquele que voltará. Então, nesse aspecto, a vinda de Cristo será uma vinda física, na medida que Jesus voltará corporalmente à terra, mas também vai ser uma vinda que é visível, como os textos que nós lemos há pouco, eu acabei de repetir. Esse nosso Salvador, Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, o Filho do Homem, ele virá num dia determinado, ele virá de uma forma única para encerrar essa história e dar início à consecução do seu reino totalmente estabelecido sobre todo o universo, toda a criação, mas essa vinda também vai ser uma vinda física, visível. Todo olho verá Cristo. Da mesma forma como Cristo ascendeu aos céus, com o corpo transformado, glorificado, assim será na sua vinda, será uma vinda única, visível e física. Mas, mais uma vez, essa vinda será repentina e inesperada. Ao mesmo tempo que a gente tem que vigiar e discernir os sinais que estão acontecendo ao nosso redor, nós não temos como indagar, nós não temos como adivinhar quando Cristo voltará. Precisamos ser como Jesus mesmo ensina, as virgens prudentes, vigiando, porque nós não sabemos quando Cristo voltará dessa forma visível, física e gloriosa e triunfal. Esse é o ponto que a gente vê aqui em Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13. Se a volta de Cristo vai ser única, visível e física, agora será uma volta gloriosa e triunfal. Uma volta muito diferente da sua primeira vinda. Na primeira vinda, Cristo veio no estado de humilhação. Na primeira vinda, Cristo veio como escravo. Na primeira vinda, Cristo veio para morrer a morte de cruz em favor e em lugar de pecadores. Agora, Cristo volta como o Rei glorioso, volta como o chefe triunfante, volta como aquele que vem para vencer. Se na primeira vinda Cristo veio como Cordeiro de Deus, que leva sobre si o pecado do mundo, agora Cristo vem como leão da tribo de Judá. Duas imagens presentes nos escritos de João. A primeira imagem lembra que na primeira vinda o nosso Cristo veio para ser um sacrifício vicário, propiciatório pelo pecado, pelo nosso pecado. Agora Cristo vem como leão conquistador. Ele vem como o clímax da revelação que Deus fez no Antigo Testamento a Davi, quando fez aliança com o seu servo e prometeu que haveria um descendente dele que reinaria. Ele vai reinar agora sobre toda a criação. Cristo vem, então, uma segunda vez, como um rei glorioso, como um rei triunfante. Aqui a gente pode dar uma lida em Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. O autor, o apóstolo João, nos dá um vislumbre do que vai ser essa vinda gloriosa e triunfante no último dia. Apocalipse 19, 11 até 16. O texto diz: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem o nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com o manto encharcado de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro,
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos e minhas irmãs, você que tem acompanhado essa conferência, olha que imagem linda que nos é comunicada pelo apóstolo quanto a essa vinda única, visível, física, gloriosa e triunfante do nosso Salvador nesse grande dia, no dia que Deus estabeleceu para triunfar sobre o pecado, sobre a dor, sobre a morte, sobre o diabo e seus demônios. Cristo é o cavaleiro que cavalga para vencer. Cristo é aquele que esmaga toda a oposição no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não tem como ser contido pela oposição. O texto continua aí falando dos exércitos vão se ajuntar contra o Cristo de Deus, e o texto vai dar a gente essa confiança de que os exércitos serão vencidos com extrema facilidade para serem jogados depois no lago de fogo e enxofre, no inferno. Os inimigos vão ser totalmente destroçados, facilmente destroçados por esse Cristo glorioso, esse Cristo conquistador, esse Cristo supremo juiz, o Redentor dos eleitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é nesse contexto que vai acontecer o arrebatamento, como já foi mencionado. Uma das imagens aqui do arrebatamento vem de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 18. O texto diz: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Esse arrebatamento, então, não será secreto, não será silencioso, assim como a vinda de Cristo é única, é visível, é física, assim o arrebatamento será público e audível, né? Paulo fala aqui da voz do arcanjo e a trombeta de Deus ressoando nesse momento maravilhoso, quando Cristo voltar como glorioso conquistador, como redentor, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, e junto com ele aqueles que já descansam com ele e aqueles que estão vivos sendo arrebatados das alturas para receber corpo glorificado, corpo transformado. Esse evento corresponde então à única vinda, havendo um único arrebatamento. E da mesma forma que o retorno de Cristo será claramente visível, assim também será o arrebatamento. Portanto, e aqui a gente caminha para a nossa conclusão, o que a gente pode aprender aqui dessa esperança que todo crente tem da vinda triunfal de Cristo, é que essa volta gloriosa de nosso Salvador, agora como o conquistador, como aquele que vem para triunfar contra toda oposição e todo mal, vai marcar o fim da história. E com isso é introduzida a era vindoura, a vida eterna, uma nova etapa na criação, onde o reino agora é trazido com toda a sua glória, né? Nós vivemos no reino, nós experimentamos os poderes do reino, mas ainda não. O reino receberá o seu cumprimento cabal quando Cristo voltar. E na sua vinda gloriosa, Cristo não só inaugura essa nova etapa na história, onde nós vamos ser levados à imortalidade, né? Vamos ser levados à vida eterna, mas a ressurreição dos mortos e o juízo final são completados também. Então, e outro ponto aqui, antes de concluir, né, que a gente precisa destacar, é que a ressurreição dos mortos vai acontecer junto com o juízo final nesse grande dia. Então, nós seremos arrebatados, teremos nossos corpos glorificados, e esse Cristo triunfante, esse Cristo que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, vem para trazer
o juízo final, quando as ovelhas serão separadas dos bodes, quando uns serão admitidos à vida eterna e à visão beatífica, e outros serão rejeitados, enviados para o lago de fogo e enxofre, enviados para o inferno, para a condenação eterna. Esse grande ponto decisivo, a vinda gloriosa de Cristo, o arrebatamento, o juízo vindouro, vai marcar o triunfo final de Cristo e da sua causa, com a destruição de todos os poderes malignos que são hostis ao reino de Deus. E aí a gente entra naquilo que o Novo Testamento chama de vida eterna. Não só um estado de vida abundante, de paz perene, completa, com Deus, Pai, Filho e Espírito, e com os semelhantes e com a criação renovada, mas também, por causa desse último ponto, um lugar de eternidade, onde nós vamos ver a glória de Deus na face de Cristo, e onde o Espírito vai operar e agir entre nós, e onde nós poderemos nos gloriar e louvar a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito por toda a eternidade. Aqui eu encerro citando um hino curto, mas muito bonito, de Sarah Polton Calley, a famosa missionária, né, que veio ao Brasil, aí, a famosa missionária congregacional que veio ao Brasil na época de Dom Pedro II, na época do Império, com seu famoso esposo Robert Reid Calley. O título do hino é Breve com Jesus. O hino diz: em breve haveremos de ver o Salvador, e em casa cantaremos, Jesus é seu amor. Que nos tempos que vivemos, a gente possa ser lembrado dessa grande esperança da vinda gloriosa de nosso Salvador. O pecado, a morte, a doença, o diabo, seus demônios, o mundo como sistema maligno, a manifestação do anticristo, isso é tudo passageiro. Isso tudo está fadado a ser derrotado na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida única, uma vida visível e física, onde seremos nós que estivermos vivos, arrebatados e unidos àqueles que já descansam com Cristo. Teremos corpos transformados. Cristo voltará para trazer o juízo final. E nesse juízo serão separados os eleitos e os reprovados, os eleitos admitidos na vida eterna, nesse novo céu e nova terra que virá. E aqueles que foram reprovados, eles receberão o justo juízo de Deus por toda a eternidade. E que a gente não seja enganado, que a gente lembre que sinais precederão essa vinda, que a gente permaneça vigilante, que a gente permaneça tendo discernimento, sabendo que Cristo está às portas, que Cristo virá para triunfar. Como a gente aprende com o hino da Sarah Calley, que a gente anseie, sabendo que em breve, havemos de ver o Salvador. E em casa cantaremos Jesus é seu amor. Vamos orar e a gente encerra. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua primeira vinda. Cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É por meio dessa primeira vinda que nós somos perdoados, que nós somos justificados, reconciliados, nosso pecado expiado e propiciado. É por causa dessa primeira vinda que nós temos paz com Deus o Pai, teu Pai e por adoção nosso Pai. Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos vigilantes, ajuda-nos a termos discernimento. Ó Jesus, não permita que a gente seja envergonhado e embaraçado, e enganado por falsos cristos. Ajuda-nos a permanecermos operosos, ajuda-nos a permanecermos com amor cada vez crescente, ansiando a tua vinda gloriosa. Ajuda-nos a sermos consolados e confortados pela grande esperança que nos é dada na Escritura, de que o Senhor, ó Jesus, virá uma única vez, de forma visível, de forma física, para triunfar sobre todo o mal, sobre todo o pecado, sobre toda a doença, sobre o diabo e seus demônios, e sobre o mundo como sistema maligno que se levanta contra ti. Ajuda-nos a esperarmos e ansiarmos, e a anunciarmos que o Senhor, que veio como cordeiro, voltará como leão, o leão da tribo de Judá. Em teu nome, é Jesus que oramos. Amém.